Olá, seja muito bem-vindo ao canal Louise Crovesi. E no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre anamnese. Gente, a anamnese é a base de todo o atendimento nutricional. Então a gente precisa fazer uma boa anamnese, coletar bem os dados importantes para a gente poder fazer um bom diagnóstico nutricional e a partir daí traçar a conduta nutricional do paciente. Então, algumas perguntas são muito chaves numa anamnese, enquanto que outras vão variar de público para público. Então, vamos assistir esse vídeo para entender como construir uma anamnese perfeita para os seus atendimentos. Bora lá? Antes de eu falar o que é importante ter numa anamnese, eu quero contar a minha experiência com a anamnese. Bom, para quem me acompanha sabe que eu sempre quis ser pesquisadora, então eu não pensava em atender. Assim que eu me formei, eu emendei logo no mestrado, em seguida no doutorado, mas já no mestrado eu comecei a pensar, bom, se eu não conseguir, quando terminar esse tempo de estudo, que são 6 anos no total, um concurso para eu fazer e ser pesquisadora, o que eu vou fazer da minha vida? O que eu gosto na nutrição que eu gostaria de fazer? Óbvio que eu amo a clínica, então eu pensei de cara em atuar em consultório. E aí eu decidi, naquele momento no mestrado, iniciar os atendimentos para ganhar experiência, porque na época que eu fiz estágio, os atendimentos eram em grupo, então é muito difícil de você pegar a experiência, pegar um timer, toda aquela habilidade que você precisa para atender um paciente, porque você está em um grupo e cada um tem uma opinião, uma conduta, uma forma diferente de raciocinar nos atendimentos. Aí, tudo bem, eu decidi então começar a atender e foi tudo muito rápido. Surgiu uma oportunidade de um lugar e já apareceu uma paciente transferida de uma colega para mim e eu comecei a atender em muito pouco tempo. E eu não tinha me preparado, eu não tinha uma anamnese pronta, eu não tinha nada pronto, um processo de como vai ser o atendimento. Primeiro eu faço isso, depois eu faço aquilo, aí eu vou fazer mais não sei o quê. Não tinha nada. Só a base que eu aprendi na faculdade. E aí, o que eu fiz? Eu precisava de uma anamnese, peguei a da pesquisa. Porém, a da pesquisa tem um foco na pesquisa. Tem algumas perguntas que não são interessantes de se aplicar ali no atendimento, não faz sentido. E aí, conforme eu fui usando aquela anamnese, eu fui vendo que algumas coisas não faziam sentido e já no outro atendimento eu já pulava aquela pergunta, não fazia aquela pergunta. Até o momento de eu parar e pensar, bom, eu preciso de uma anamnese que atenda às minhas necessidades. A anamnese era muito extensa, ficava chato, o paciente ficava impaciente, né? O paciente ficava impaciente, ficou até engraçado, né? Ele ficava assim, balançando a perna, e ele ficava mexendo no celular, e eu reparava que ele assim, putz, estava pensando, né? Putz, essa consulta não acaba nunca, essa nutricionista não me para de perguntar um monte de coisa. E na época, eu já entregava a dieta, né, o plano alimentar, na primeira consulta. Então, minhas consultas demoravam muito tempo. E eu comecei a pensar, eu não posso mais ser assim, porque muitas vezes o paciente não voltava, e talvez pudesse ser por conta dessa experiência péssima da primeira consulta muito longa. E o tempo é algo super valioso, que quando a gente perde não tem como recuperar. Passou, o tempo passou, não volta atrás. Então as pessoas gostam de sentir que o tempo está sendo aproveitado e não ficar ali perdendo tempo. Beleza, e aí eu comecei a pensar sobre a minha anamnese. E aqui eu quero passar alguns pontos para você considerar na construção da sua anamnese. O primeiro ponto é, se você decidir trabalhar com nicho definido, a gente tem vídeos sobre nicho, a importância dele aqui no canal. É importante que você direcione a sua anamnese para esse nicho. Agora, se você quer atender todo mundo, não quer definir um nicho, você quer atender da criança ao idoso, passando pela gestante, pelo atleta, você vai precisar ter diferentes anamneses. Como assim, Luísa? Eu vou ter 30 anamneses diferentes? Que loucura é essa? Calma que eu vou te explicar. Por exemplo,
Se você atende um público exclusivamente feminino, você tem que incluir na sua anamnese perguntas referentes ao ciclo menstrual, se é regular ou não, quantos dias dura o ciclo, se toma anticoncepcional, sobre gestação, se ela teve intercorrência na gestação, quantas foram, né? Então a gente precisa dessas perguntas para ter respostas para nos auxiliar e entender quem é aquela mulher, entender se ela começou a ganhar peso após a gestação, né? Então são perguntas particulares para o nicho feminino, que você não vai perguntar para um público masculino e que também você não vai perguntar, por exemplo, sobre o ciclo menstrual para crianças do sexo feminino e também nem para mulheres já na menopausa. Aí você vai incluir perguntas referentes à menopausa. Quando que você entrou na menopausa? Como foi? Tem os sintomas ali, né, referentes à menopausa, fogacho, enfim. Então, entenda que se eu trabalho com mulheres em idade fértil, eu preciso conhecer questões referentes ao ciclo menstrual e gestações que ela tenha tido. Se eu trabalho com mulheres que já não estão mais no período fértil, eu preciso entender se ela tem algum sintoma dessa menopausa que esteja atrapalhando a vida dela, que a nutrição pode auxiliar. Então, a gente precisa de determinadas perguntas que vão ter um foco para o público que a gente está atendendo. Se a gente atende criança até 2 anos de idade, a gente precisa saber como foi a gestação daquela criança, como foi a gestação daquela mulher, como era o estado nutricional, metabólico, se teve alguma intercorrência, porque tudo que ocorreu durante o período de gestação vai estar influenciando no crescimento e desenvolvimento dessa criança até os 2 anos de idade. Então, se você trabalha com um público infantil, você precisa incluir esse tipo de pergunta na sua anamnese, sobre a gestação dessa mulher, como é que foi, e aí, né? Para você ver o estado nutricional daquela criança que reflete aquele período também. Se você trabalha como adolescente, você tem que saber o estágio de maturação que aquele adolescente se encontra, para poder ver se ele está no pico de estirão, se já passou, em que momento da adolescência, dessa puberdade ele está, se está iniciando, se está no meio, se está finalizando, como está essa puberdade, se foi precoce ou se foi tardia. Em mulheres, muitas vezes, quando elas entram na menarca tardiamente, pode indicar problemas como, por exemplo, o SOP, né, que tem ali um dos sintomas, a anovulação. Então, talvez ela tenha alguma doença que o ginecologista precisa investigar, mas que já seja um sinal de alerta com relação a o que aquela menina tem. E aí, pescando todas as queixas dela, pode ser um indicativo de que algo está errado e a gente pode sinalizar ali que ela procure o ginecologista e converse sobre esses sintomas para fazer um diagnóstico, né? Se a gente lida com atletas, por exemplo, o que é importante ter numa anamnese? Perguntas que saibam sobre as atividades físicas dele. Então, em nenhum outro público a gente vai se aprofundar muito nas atividades físicas que as pessoas fazem. A gente pergunta o quê? Faz atividade física? Sim ou não? Quantas vezes na semana? Quanto tempo? E no máximo, a gente pode perguntar quais os tipos de atividade, porque cada uma tem uma proposta diferente, para a gente entender se ele está indo mais para uma hipertrofia ou se está indo mais para uma questão de secar ali a gordura, né? Então, a gente pode entender ali qual atividade que ele faz. Ele vai fazer atividade por horas, todos os dias. E diferentes atividades, não só atividade referente ao que ele compete. Então, por exemplo, se ele é um jogador de futebol, ele também faz musculação para o músculo ficar forte, para ele poder ter um bom desempenho quando ele for jogar, né? Então, a gente precisa entender quais atividades ele faz, em quais dias, porque cada uma delas vai ter uma necessidade nutricional específica que a gente vai ter que atender por meio da alimentação e da suplementação. Bom, essas são algumas particularidades que a gente pode ter, que a gente vai incluir num questionário com foco no público que a gente atende. Quem tem nicho, quem sabe que público vai atender, por exemplo, eu que atendo exclusivamente mulheres em idade fértil, eu vou ter que incluir perguntas referentes a essa faixa etária. Outras eu não vou precisar incluir, porque não faz sentido para o público que eu atendo. Então, é importante você conhecer as pessoas que você atende para fazer uma anamnese assertiva,
com perguntas chaves e que sejam de interesse daquele público. E não ficar perdendo tempo fazendo perguntas que não fazem sentido para aquele público. Isso otimiza a consulta e minimiza aquela questão de você ter coletado vários dados e depois não saber o que fazer com aquele tanto de dados. Lembre-se, tudo que a gente pergunta, todo dado coletado, a gente precisa usar, interpretar e cruzar com os outros dados para a gente entender o que aquilo quer nos dizer e poder traçar a conduta que melhor ajude o paciente. Então, a anamnese, ela tem que ser o mais simples possível, mas com perguntas certeiras que nos respondam as dúvidas que a gente tem referente a quem é aquela pessoa para a gente conhecer melhor como funciona o metabolismo, a história referente à saúde e estado nutricional daquela pessoa que está ali no nosso consultório, na nossa frente. Bom, eu espero que você tenha gostado. Eu vou gravar uma parte 2 falando de algumas perguntas que são importantes de ter em todos os nichos e eu espero você no próximo vídeo. Um grande beijo e até a próxima. Tchau!